deu, eu dou carona, outras pessoas e tal, vão comigo, não sei o quê. Eu vou ver se eu troco meu plantão e eu vou também. Eu não vou deixar de carro, não. Eu vou ver se eu troco meu plantão e eu vou ver se eu vou nesse negócio aí. Eu vou ver se eu consigo trocar meu plantão. Não, que aí vai todo mundo. Falei, glória a Deus. Então, assim, quando você quer, se há uma ordem, uma voz de comando dentro de você, você está de legalidade com Deus, está afinado com Deus e com seu cabeça, que é seu marido, você não perde não, irmão. Você Deus vai dar uma estratégia de alguma coisa. Não, eu vou, não sei como. Eu não sei como vai ser. Não sei se ele vai conseguir trocar o plantão, não sei como é que vai ser. Eu só sei que eu falei, pai, eu quero ir. Eu quero ir. E Deus faz, coloca o pé sem ver o chão. Ô, glória! Coloque o pé sem ver o chão. Isso é que é. Porque na hora que eu falei, você não vai, mas você deixa eu ir, eu estava dizendo assim, tanto para ele como para Deus, eu quero ir, gente. Eu vou, eu sei que eu vou. Falei, aí Lisiane, bota logo meu nome aí na lista. Ela botou Rafael, Lisiane e Onara. Só nós três que íamos para o congresso. Aí depois que eu conversei com ele, que ele falou, não, eu vou trocar o plantão, eu vou. Aí já botou Robson, Samuel e Sara. Aí já vai todo mundo. Samuel Bonfim. E as coisas vão acontecendo. É dessa forma, meus irmãos, que eu viver em fé. E é dessa forma que eu fiz a escolha de viver. E é dessa forma que eu incentivo vocês a viverem. Não contem que 2 mais 2 é 4. Não contem. Não acredite na força do seu braço. Amém, Jesus. Não ponha as esperanças nas estratégias que você está fazendo na sua mente. Amém. Não viva conforme o que você está vendo, nem o que você está sentindo. Viva no sobrenatural. Seja mais, seja mais, seja mais, avance, desafie você mesmo a viver no sobrenatural. Porque é um desafio. É um desafio, eu acredito que para todos. Desafie você mesmo. E viva por fé. Por fé. Amém? Amém. Agora eu vou passar a palavra. Amém, nada. Vai lá, vai ter com o seu credor e conversa com ele. Fala, ó, não trouxe dinheiro hoje, mas eu vou pagar. Eu vou pagar. Guarda aí mais um pouquinho. No dia que eu vier pagar, se o senhor quiser cobrar os juros, se quiser cobrar os juros, é de todo o seu direito. Mas também se quiser perdoar a dívida é bom, né? Mas vá ter com o seu credor. Vai ter com o seu credor. E você quiser, a gente veio preparado, nós temos mingau, tem um brigadeiro, a livraria está à disposição dos meus irmãos. E eu passo ao carnê, gente. O carnê para a viagem para Goiânia. Eu não sei se essa unção é sobre Juliana. Está sobre Juliana essa unção. Mas é mais ou menos assim. Cadê ela? Está escondida ali. O carnê você tem, e não tem ninguém que trouxe hoje, né? Tem as folhinhas, você, tipo assim, porque eu não sei, Deus trata a gente de acordo com a nossa fraqueza, com a necessidade de cada um. Eu, por exemplo, tenho um problema, assim, com o negócio da questão de finança, né? E aí, se você não para guardar em poupança, esse negócio não presta, não funciona comigo. Ah, tem que ter um negócio de uma reserva no banco com emergência. Emergência é a palavra, gente. O meu SOS, o meu socorro bem presente na hora da angústia é Jesus. Eu não digo que isso, para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso é loucura, é viver com imprudência. Ninguém prega isso. Tem cursos de faculdades para ensinar você a economizar e você tem que Ana Luísa vai pregar. O que? Ana Luísa vai pregar. Amém, irmãos. O mundo prega e tem cursos para ensinar você a isso. Só que eu tenho um ensinador, um professor, que é Jesus, que é o Espírito Santo. E eu vivo conforme a fé. E é dia por dia. Tem um versículo que falou muito comigo, que é em Provérbios, que fala assim: não me dê nem a riqueza, nem a pobreza,
mas o pão de cada dia. Não me dê a pobreza para que eu venha blasfemar contra o Senhor e dizer, que Deus é esse, que não me honra, que não me dá. E nem me dê a riqueza para que eu diga, que eu preciso de Deus, eu já tenho tudo, não preciso dele. Lá em Provérbios tem um versículo que fala assim. Então eu aprendi, eu fiz a escolha de viver assim. Não é que ninguém precisa, nem todo mundo, outras pessoas vivem diferente, não sei como. Então eu encarnei, é para se você tem a dificuldade, ou então quer dar algum tanto por mês, ou você vai dando e a gente vai abrir uma poupança para você depositando aquele valor e você vai segurando o seu canhoto com o valor que você depositou. E aí quando chegar no dia da viagem, você vai falar, não, eu tenho tanto na mão daqui e eu vou. Já está lá guardado, porque eu mesmo vou querer esse carnê já para pagar. Porque eu já pensei até em fazer um cofrinho lá em casa, mas eu acho que eu vou ter, de noite eu vou lá quebrar o cofrinho. uma hora de sufoco, eu vou lá quebrar. Não, eu já falei com o Robert, vamos fazer o cofrinho da viagem para Goiânia no ano que vem, porque a gente vai encher. Mas eu tô achando melhor esse negócio desse carnê aí, porque esse cofre lá em casa não é muito confiável não. Nem conta no banco também não é confiável. Se eu souber assim, então pronto, já era. Então o carnê é tipo assim, entendeu? Quem quiser já ir depositando, colocando, dando pra gente, a gente vai abrir a conta. E se por algum acaso chegar no dia, você já deu uma quantia, eu não vou poder ir mais. Não, o tanto que você quiser, seja com a despesa do congresso, a despesa da viagem, do hotel, vai ter muitas despesas. Então você vai dando um tanto e que hoje a gente não tem um valor real do que vai ser para ano que vem. Então você já vai dando, e se caso você desista e não vai poder ir, aí você resgata o seu dinheiro. Você, eu já dei aqui meu carnê, eu já dei tanto, tá aqui como eu dei. Eu quero meu dinheiro de volta. Aí a gente vai devolver o dinheiro para você. Quanto foi que rendeu aí na caderneta de poupança e tal? E aí devolve direitinho para você. Vocês entenderam do carnê agora? Amém, irmão? Amém. E eu vou querer o negócio desse carnê também para poder pagar, porque no caso, senão ela solta o cofre. Amém. Agora eu posso passar a palavra para Ana Luísa. Vem, irmã. Não. Para que quem controla é o Espírito Santo e a gente está à vontade. Tá? Fica à vontade, meus irmãos. Quem vai falar, a palavra agora vai ser dada ao Espírito Santo de Deus. Eu oro agora que revelações e manifestação de poder e cura venha através da minha irmã. E que muitos sairão daqui de forma transformada, não, da forma que não entrou. E todos irão sair pelo portão grande, em nome de Jesus. Porque a palavra já foi dada. Deus vai alargar suas casas. Fica à vontade. Quem quiser ter a hora de querer ir embora, pode ir, meu irmão. Fica à vontade. E quem quiser ficar até o final para a gente poder orar, viu, Laís? Que nós vamos orar, viu, Rafa? Em nome de Jesus. Todo mundo vai sair daqui e orar. Oi. Passa a palavra. Te amo. Comigo, gente. Vixe, eu também sou fofinha agora. A paz, igreja. Eu vou tentar ser breve. Eu tô assim meio chorosa hoje, né? Hoje não, agora de noite, né? Na hora que Rafa tá sentado assistindo Candinho, né? Que tá terminando, eu assisto Candinho porque a vovó ama Candinho. Às vezes eu tô no quarto dela, Ana Luísa, Candinho! Eu falei, peraí, deixa eu ir lá ver Candinho, mas a vovó eu gosto de Candinho. Aí fica assistindo Candinho e Rafa. Ana, você pode dar a palavra hoje? Aí eu tava mexendo no celular. Hã? Aí, você pode dar a palavra hoje? Eu, amém. Quase não saiu, né? Amém. Glória a Deus. E aí, quando eu respondi o amém, eu fiquei com vontade de chorar. E me deu vontade de chorar. E eu não entendi o porquê. E eu falava, Senhor, por que eu não tenho vontade de chorar? E aí fiquei, né? Com o choro entalado. E aí fui tomar banho. Porque no banheiro, tomando banho, vocês falam comigo. Tem a unção do banheiro. Tanto é que eu já, 7 horas, já estava pronta. Aí eu falei,
falei, Jesus, eu tô com vontade de chorar. E aí Jesus falou assim, porque você escolheu obedecer. Ainda que você ache que você não tenha nada. Você escolheu obedecer. Aleluia. Porque de mim mesmo eu não teria nada para mim. Glória a Deus. Só que eu tenho pastores. Vocês têm pastores que também têm dias difíceis. Oh, glória! E que as ovelhas precisam estar atentas para esses dias. Para que possa socorrer os seus pastores. E eu poderia ter dito, Rafa, eu não vou. Vai dar para você assim mesmo. Sentindo todo o estômago, tosse. Mas eu falei, tá bom, Rafa, eu vou. E tia Lívia também não estava bem. Eu poderia dar minhas desculpas, ainda brinquei com ele. Falei, Rafa, tem Agno? Eu acho que Agno vai querer dar uma palavra, porque ele vai ser papai. Ele deve ter um testemunho lindo. E aí Rafa falou assim, Ana, tá bom, mas deixa certo, vai ser você. E aí, quando eu cheguei na igreja, vontade de chorar. E aí Diego ministrou aquele louvor, né? Dá-me o coração. Dá-me um coração igual ao teu. Ah, entendi agora porque ela era Aleluia! Glória a Deus. Dá-me um coração igual ao teu. E o Senhor é simples. O Senhor é simples. Aleluia, Se eu viesse aqui e dissesse, igreja, Jesus é bom, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Eu sei que alguém sairia daqui cheio se estivesse precisando dessa palavra. Amém, Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Porque o Senhor, Ele fala conforme a nossa necessidade. E eu não estava nem preocupada com o tempo ali, né? Porque o povo dava os recados. Mas sobrou um tempo, né? Aí eu vim aqui e Até falar para meia-noite, tá vocês bom. que estejam prontos. Estejam prontos. Porque Ele vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia, nem a hora. E às vezes a gente ministra tanto, né? Porque quando o irmão está precisando, vai lá e bota sua dor no bolso, vai cuidar do seu irmão, deixa as suas dores, mas e aí na hora que é mesmo para você botar suas coisas no bolsinho? Você vai? Porque falar é muito fácil. Eu vou. Como virão se não há quem pregue? Mas e aí? E aí na hora do vamos ver? Você tem ido falar? Verdade. E foi muito bonito o que Ju falou. Porque eu sou livre para dizer para Rafael, Rafa, eu não tenho nada para falar. Só que é impossível você ter comunhão com o Espírito Santo e não ter nada para falar. Aleluia! É impossível. Se você fala assim, fulano, você pode dar a palavra, você dizer, eu não tenho nada para falar, é porque você não tem tido intimidade com o Espírito Meu Santo. Deus! É porque você não tem tido, porque toda vez que você busca, você encontra. É bíblico. Você busca, você encontra. Você busca, você encontra. Porque o Espírito, ele não se esconde de você. Muitas vezes somos nós que tentamos nos esconder. Mas ele é muito assim, tipo. E Ju botou algo no grupo hoje. Ju sem ser Ju de Paulo. Ju número 2. Ju 2 colocou assim: o meu livre-arbítrio eu dei ao meu pai. E a gente tem muito esse dizer, né? Eu sou livre. Mas eu sou livre. Eu sou livre para escolher. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. E nessa noite, quando ela falou, eu falei assim, pai, eu quero dar o meu livre-arbítrio para o Senhor. Eu não quero ser livre para fazer o que eu quero, eu quero ser livre para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu recebo. Traga o seu livre-arbítrio para o teu pai. Porque você vai aonde ele quer que você esteja. Aleluia. Desce desse lugar. Você acha que você é livre para muitas vezes dar ocasião à carne. Porque às vezes a gente abusa da liberdade para dar ocasião à carne. Então dá o seu livre-arbítrio ao Pai. Em nome de Jesus. Porque Ele te recompensará. Ele te recompensará. Rafael não vai me recompensar. A pastora dizia, ele não vai me recompensar. Quem vai me recompensar é o meu Pai. E quando Diego ministrou o louvor,
do coração igual o teu, eu lembrei de panelinha. Acho que por isso que eu chorei mais. Porque lá em panelinha, toda vez que a pastora precisava, a gente não tinha esse, ai, não estou preparada. Tá bom, Sé, não é? Laís é testemunha, Joia também. Tá bom, Sé, eu vou. E a gente ia com simplicidade. A gente sempre tinha alguma coisa para falar. Porque lá em Panelinha não tem vários pastores. Nem que seja só chorar, a gente ia lá. E lá em Panelinha não tem vários pastores. É só Sainha. Então quer dizer que se Sainha tivesse com dor, não teria ninguém para socorrer ela? Não teria ninguém para ir lá na frente? Eu lembro que quando meu pai foi dar a notícia que ele ia ter uma filha fora do casamento, foi na sexta-feira. Ele deu a notícia para mim na sexta-feira, no domingo ela estava lá na frente. Glória a Deus. Ministrando a palavra. Sabendo que ela ia ter uma enteada fora do casamento, ela estava lá. E às vezes a gente com lutas, não estou dizendo que as lutas dos meus irmãos são menores, não estou dizendo isso. Mas eu estou dando um exemplo. E aí, esse louvor a gente cantava muito, canta muito lá na igreja, né? Canta muito nas reuniões, nas casas, nos primeiros cultos, né? Todo mundo na rodinha na sala dos irmãos, que a gente não tinha um tempo. E cantava essa música. Às vezes ela estava no salão até tarde, vai lá na casa, eu reunião hoje na casa da irmã Sueli, vai lá, leva a palavra. E a gente ia tomar banho, ia levar a palavra. E era muito simples. Era muito simples. Jesus tinha apóstolo, gente. Jesus tinha apóstolo, ele tinha com quem contar. Os pastores, eles precisam ter com quem contar. Porque eles estão assim. Mas tem dias que os braços cansam e as mãos vão querendo descer. E nós precisamos ser um sustento para que eles levantem de novo. Porque eles são falhos como nós. Estejam prontos. Estejam prontos, ainda que de você acha que você não tenha nada. Quem te capacita é o Espírito. Quem te capacita é o teu Pai. Se eu ficasse numa condição não tenho nada, eu ia continuar sem ter nada. Mas no momento que eu disse sim, aí ele falou, toma. Oh, glória. Você Porque eu disse obedeceu. sim. Você obedeceu. Porque se eu tivesse dito não tem, tá tudo bem, não tem. Mas se eu disse sim, eu abri e ele veio. Porque ele dá para quem quer receber. Ele não enfia nada agora abaixo. Ele dá para quem quer receber. Amém? Amém. Vamos abrir em João. Manda começar a pregação. Ô glória, eu amo essa unção. João o quê? João capítulo 11. Falta 2 horas para pode pregar à vontade. Versículo 1. E quando o Espírito Santo me conduziu a palavra que eu ia ler, eu falei, Espírito Santo, mas eu vou de novo falar uma palavra de incentivo, porque a outra vez que eu ministrei eu falei a mesma coisa. E acho que eu sou muito de fase. Tem fase que eu acho que é de acordo com o que ele me trata. Eu faço É isso. Então, tem fase que eu sou cajado na igreja. Eu tenho uma pandemia que eu estava sem querer pegar o microfone, porque eu disse, já vem lá, desceu o cajado. Mas era porque o Espírito Santo estava descendo o cajado em mim. Então, era o que eu tinha para passar para a igreja. Correção. Mas eu estou em um tempo que o Espírito Santo tem me dado força. Ele tem me dado, palavras de coragem, palavras, de olhar para ele mesmo. E quando eu falei, Espírito Santo, de novo, eu queria outra palavra assim, mais tchá-tchá. Aí, gostava assim, ó, tchá-tchá. É isso! Mas isso, irmã, filha, eu trato segundo a necessidade de cada um. E eu falava assim, porque o povo chegou de Goiânia, todo mundo chapado, tá todo mundo encorajado, todo mundo tá. E tu também. Então, tu não tá em Goiânia, porque tu já passou por um bocado de luta essa semana, né, Espírito Santo? E quando eu cheguei na igreja, quando a gente
gente tem, né? Comunhão com a igreja, o Espírito Santo foi me trazendo a memória. Eu fui olhando, não que eu tenha intimidade com todos, mas eu olhei para a Laís, eu conheço um pouco das lutas de Laís, eu olhei para a Ionara Clóvis, eu conheço um pouco das lutas, eu conheço um pouco das lutas de Rafael, da pastora Rafael, da pastora Luciane, do irmão Gilson, de Lara Meságlia, dos meus irmãos que eu tenho mais, e o Espírito Santo me mostrando. Tá vendo? Todos eles passam por lutas. Jalaine, eu te vi aqui, me vi também, que o Senhor me mostrou. Tá vendo? Todos eles passam por lutas. E eu não posso parar de encorajar os meus filhos. Aí eu falei, amém, Jesus. Sabe, eu já entendi. Vou falar. E eu vou ler aqui, João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que os filhos de Deus sejam por ela glorificados. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais voltar para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque dele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos lá ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, e havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Não entendeu nada. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu vou repetir o 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas eu vou continuar. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, surgiram, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes?
Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram aos judeus: Vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Não foi Jesus que foi lá e tirou a pedra. Ele ordenou que tirassem a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Eu li tudo isso para focar em 2 versículos. O 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 40, respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Só esses 2 que eu quero focar. Mas eu precisava ler a história toda, né? Porque nós somos assim. Mas Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse feito assim, isso não teria acontecido. Agora não tem mais jeito. Mas tem situações que o Senhor ele precisa deixar que saia do seu controle, para que Ele venha e faça. Que Ele venha e faça. Porque senão a glória é sua. A glória não é dele. A glória é sua. E ele foi, esperou feder. Porque ele soube. Logo de início vieram dar notícia a ele. Mas ele não foi. Mas a nossa tendência é correr para a situação quando está lá pegando fogo e tentar resolver. Oh, aleluia. É correr e tentar resolver. Mas ele esperou. Quando todo mundo falou, pensou assim: não tem mais jeito. Aí ele falou: agora eu vou. Para que esse povo creia que há um Deus que ressuscita aquilo que já está morto. Enterrado e sepultado. E eu sei que há promessa de Deus na vida de cada um aqui. Amém, Jesus. Que Deus fez promessa a cada um aqui. Que já tem muito tempo que você tem escutado essa promessa. Mas que você não vê acontecendo. E que você, muitas vezes, desanima. Só que a palavra diz que, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Ontem Camilinha compartilhou lá na reunião lá na casa de Maiara. A gente se reuniu lá. E ela comentou uma pregação que ela assistiu do pastor Cláudio Duarte. Que o pastor pregou uma pregação massa. E o irmãozinho saiu: é isso. O irmãozinho saiu, ó. É isso. Eu vou possuir. Eu vou conquistar. Essa é a verdade sobre mim. Eu vou possuir. Eu vou conquistar. Essa é a palavra sobre mim. E aí foi dormir. Aí Mestre, será que eu vou possuir? Será que eu vou conquistar? E dormiu.
Aí no outro dia eu fui trabalhar. Aí no outro dia ele já tava, Senhor, acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou conquistar. E eu falei, Camilinha, às vezes a gente é igual esse homem aí. A gente sai do culto chapado, como diz, né, o pastor Suzano, chapado. Mas amanhã parece que a gente esqueceu tudo. É isso? Não é isso? E o diabo vem e consegue matar aquilo que o Senhor falou. Só que o Senhor, ele foi isso pra mim ali, eu tava ali, ó. O Senhor, ele quer que a gente chegue a um ponto de fé, que ele vai dizer assim pra gente, ó, essa letra é verde. Que letra é essa aqui, gente? É azul, né? Ele vai dizer, essa letra é verde, Ana Luísa. E eu vou dizer, essa letra é verde. Amém. Não porque eu sei que cor é essa, porque Tivone me ensinou lá na alfabetização. Mas porque ele me disse que essa cor é verde. Mesmo que eu esteja vendo que a cor é azul. E o povo vai falar, oxe, Ana Luísa tá doida, ó. É isso. Eu não sei qual é a situação aí que você tá vendo azul. Mas o Senhor está dizendo, é verde. É verde. Toma! Tira a pedra, você não tá vendo. A pedra é azul, mas o que está por trás é verde. Lázaro estava morto, mas ele viveu. Meu Deus! Tá morto, não tá? Tá. Se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. É o que você quer Orar, falar? não é para orar. Tá. Amém. Pode continuar. Só para falar algo rapidinho. Pegando o gancho do que a pastora Ana Luísa falou. Foi o Espírito Santo. Foi a bolinha de Balaão. Ela falando sobre nós sermos sustentadores dos nossos líderes, dos nossos pastores. Quando eu tive um pouco de tempo com o meu pastor, liguei para ele. Na verdade, ele me ligou, né? E aí eu comecei a compartilhar uma situação que aconteceu. Na verdade, eu passei o feedback, né? Realmente do que está acontecendo ultimamente. E a gente